irmãos, vamos iniciar mais um culto, mais uma celebração ao nosso Deus, aprendendo mais sobre a palavra dele, para que sejamos melhores. E lembrando que hoje nós temos o nosso culto na nossa igreja, presencialmente, às 18 horas, e nós esperamos vocês. Santo, Santo, Pai bondoso, Santo, Santo, Deus poderoso, entregamos nossos corações a Ti em devoção, Pai bondoso, Te adoramos. Cristo amado, pela cruz nós somos redimidos, elevamos nossas mentes em constante adoração. Cristo amado, te adoramos, Santo, Santo, Santo Espírito, enche de poder as nossas vidas. Suplicamos Tua graça, Teu auxílio e direção. Santo Espírito, te adoramos. Hoje eu vim ler um salmo para vocês que fica em Provérbios 16, eu vou ler o versículo 1, 2 e 3. As pessoas podem fazer planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que Deus abençoe seus planos e eles darão certo. Então, irmão, esse versículo diz tudo. Entrega na mão do Senhor. Ele fará o melhor. Oremos. Senhor, agradeço pelo dia de hoje, agradeço pelo alimento. Que o Senhor abençoe os nossos pastores, dando saúde e sabedoria. Que abençoe os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, que continuem no caminho do Senhor, que é o caminho melhor para seguir. Também peço pelos enlutados, que o Senhor esteja à frente também, Senhor. E as pessoas que estão acamadas, Senhor, que o Senhor conforte o coração, conforme a sua vontade, Senhor. E também eu quero te pedir com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, irmãos. Fiquem com Deus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão.
coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Olá, queridos irmãos, amigos da nossa Igreja Moriá, tudo bem? Vamos a mais um estudo com nossos personagens bíblicos. Hoje é domingo, quero convidar os irmãos a estarem conosco presencialmente às 18 horas para o nosso culto e celebração da Ceia do Senhor. Bom, a cada domingo temos estudado os personagens bíblicos e hoje o nosso personagem é Benjamim. A história de Benjamim está registrada no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da lei. Está registrada nos capítulos de 35 a 49. Bom, Benjamim, ele nasceu na Palestina, ele foi o 12º filho de Jacó, era irmão de José do Egito, ambos filhos do mesmo pai e mãe, Jacó e Raquel. Lembrando que Raquel era a esposa preferida de Jacó. O seu nascimento ele foi desejado por sua mãe Raquel. O desejo da sua mãe é atendido, porém é quando Benjamim nasce que sua mãe Raquel morre logo após ao seu nascimento. Por isso então Raquel deu o nome de Benoni, que significa filho da minha tristeza. Mas o seu pai Jacó muda o seu nome de Benoni para Benjamim, que do hebraico significa filho da mão direita. A afeição entre Benjamim e José era notável. Além deles serem filhos do mesmo pai e da mesma mãe, José teria ficado preocupado então e se aproximado muito de Benjamim por ser o irmão mais novo e a sua mãe ter falecido no parto. A Bíblia não refere se Benjamim estava presente no episódio em que os irmãos concordaram em tramar contra José, para se livrarem dele, mas é bastante plausível que Benjamim não estava presente, talvez por ser ainda uma criança. No episódio quando seu irmão José foi levado como escravo para o Egito, lembrando que essa história já foi contada pela irmã Estela em 19 de julho de 2020, e relembrada no estudo do personagem Rúben, em 24/4 de 2022. Benjamim passa a ser um personagem importante, porque ele recebe a proteção do seu pai e também do seu irmão José em perspectivas diferentes, que vamos lembrar agora. Bom, quando houve uma grande fome em Canaã, o pai, Jacó, soube que no Egito havia mantimento. Então Jacó mandou os seus 10 filhos para o Egito, mas não mandou Benjamim, pois o pai tinha medo que acontecesse algo com ele. É importante lembrar também que nessa ocasião Jacó achava que José estava morto. E ele tinha muito medo de perder o seu segundo filho com a sua esposa amada Raquel. No capítulo 42 do livro de Gênesis está descrita a forma como José recebe os seus irmãos, no Egito, e os acusa de serem espiões. É claro que nesse momento os irmãos de José ainda não sabiam que ele era o seu irmão, ele naquela posição ocupava o cargo de governador do Egito. E essa conversa então se estende e os filhos os filhos de Jacó tentando explicar a José que eles não eram espiões, relatam num determinado momento que havia um irmão mais novo que ficou com seu pai Jacó. Nesse momento, quando os 10 irmãos citam a existência de Benjamim, José, então, exige uma troca. Ele manda de volta os irmãos que busquem o irmão mais novo, Benjamim,
e deixaria então como segurança, como garantia de que eles voltariam, deixaria detido, deixaria preso Simeão. Então, os 9 irmãos então voltaram, abastecidos de bastante cereais, e sem que os irmãos soubessem, José colocou de volta o dinheiro que eles tinham levado para pagar essa mercadoria. Então José devolveu esse dinheiro para eles. Acontece que quando os irmãos voltaram para Canaã e contaram essa história para Jacó, dizendo que eles tinham que levar Benjamim de volta para José do Egito, então governador, o pai entrou em desespero com a possibilidade de perder o filho mais novo, Benjamim, e se recusou veementemente. Lá em Gênesis 42, versículo 38, diz assim: Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Ou seja, se ele fosse e acontecesse alguma coisa, o velho Jacó morreria de tanta tristeza. Bom, Jacó estava tão inflexível em mandar Benjamim para o Egito que no primeiro momento, Rúben até deu como garantia a seu pai: olha pai, eu vou dar como garantia a vida de meus 2 filhos, que eu trago o Benjamim de volta. Porque eles já sabiam, os irmãos já sabiam que se eles voltassem para o Egito sem o filho mais novo, eles não seriam recebidos, eles seriam sequer recebidos por aquele homem, então, governador do Egito. Passado algum tempo, acabaram os cereais, o mantimento, finalmente Jacó teve que ceder, que os irmãos voltassem ao Egito, levando Benjamim como garantia. Recomendaram então que eles levassem o dobro de dinheiro e mais alguns presentes, e a recomendação era muito forte, que eles tinham que trazer Benjamim de volta e também o outro filho, Simeão, que ficou lá como garantia. Então, os irmãos chegam ao Egito e quando José encontra o seu irmão Benjamim, sem ainda se identificar, percebemos a forte emoção que veio sobre José. O texto diz que José, ao ver Benjamim, se apressou, procurou um lugar para se esconder e chorou no íntimo do seu coração. Bom, os privilégios de Benjamim eram gritantes, eram vistos a olhos nus. Na refeição que eles comeram juntos, Benjamim foi servido de porção 5 vezes maior que os demais. Mas a história ainda não chegou ao fim, José armou então uma situação constrangedora para os seus irmãos, ordenando que os servos escondessem na bagagem de Benjamim um copo, uma taça de prata. E José então acusou que eles teriam sumido com algum objeto lá de prata e foram procurar e encontrar aquele objeto que havia sido escondido na bagagem de Benjamim. E aí os irmãos desesperados imploraram que não fizesse nada contra Benjamim, que eles eram homens de bem, mas José criou uma situação ali para o desespero de todos. José deteve Benjamim como preso e os irmãos imploraram: olha, deixa Benjamim com a gente, o nosso pai não vai aguentar, ele vai morrer, nosso pai não vai suportar mais uma perda porque já perdeu o nosso irmão. E aí depois de muita argumentação, muito diálogo, finalmente José se identifica como o irmão deles, Esse governador se identifica: olha, eu sou José, eu sou o irmão de vocês. E há uma grande comoção e o encontro de Benjamim com José é relatado no versículo 14 do capítulo 46, e diz assim: E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. Posteriormente, então, José manda buscar o seu pai e manda buscar Jacó para o Egito e dá a garantia de mantimentos, de moradia, de cuidado com toda a sua família e seus descendentes. Todo esse episódio que aconteceu foi fundamental para que os planos redentores de Deus para o seu povo se cumprissem. Na sua velhice, Jacó abençoou seus filhos, abençoou Benjamim com a seguinte bênção. Está lá em Gênesis 49, versículo 27. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Uma bênção mista que marcaria os benjamitas, que são os descendentes de Benjamim,
como uma tribo impetuosa, mas às vezes também impiedosa. Mais adiante, Moisés predisse que Deus abençoaria os descendentes de Benjamim, dizendo: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Após esses acontecimentos, praticamente Benjamim não é mais citado na Bíblia, pelo menos não de forma pessoal. As outras referências são todas de sua descendência, a tribo de Benjamim. Em Gênesis capítulo 46, 21, vemos que Benjamim teve 10 filhos e importantes descendentes, de Benjamim foram registrados, importantes personagens, o rei Saul, a rainha Esté e o apóstolo Paulo. Por ter Saul como seu descendente, a tribo de Benjamim apoiou bastante o rei Saul em detrimento ao reinado de Davi. Porém, embora alguns benjamitas tenham continuado a demonstrar insatisfação durante o reinado de Davi, a maior parte deles, a maioria, permaneceu leal à casa do Senhor e tornou-se parte do reino do sul, juntamente com Davi, quando Israel se dividiu em 2 nações. Ao longo de todo o estudo da vida de Benjamim, nós observamos que o próprio Benjamim, não proferiu nenhuma palavra, não tem nenhum texto na Bíblia que sejam palavras do próprio Benjamim. O que nós sabemos é do relato de outras pessoas. A única expressão registrada sobre Benjamim na Bíblia é o seu choro, quando ele abraça o seu irmão José e lança-se ao seu ombro, ao seu pescoço, e chora ali abraçado com seu irmão. Também não vemos referência à personalidade de Benjamim, ao menos ao fato dele ser o irmão de quem é e da sua descendência. Mas uma coisa nós temos certeza: ele era um filho muito querido e protegido por toda a família, especialmente pelo seu pai Jacó e o seu irmão José. Diante disso, vamos às lições que aprendemos com Benjamim. Primeira lição: todos nós nascemos dentro do planejamento da vontade de Deus. O texto diz: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz a um filho e disse: Deus me tirou o vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Gênesis 30, 22 e 34. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Gênesis 35, 16, 18a. Vimos que Benjamim, ele foi um filho desejado, ele era fruto, sua vida foi fruto de oração. Sua mãe havia pedido a Deus por mais um filho quando José nasceu. E aí ela ficou grávida de Benjamim. E quando uma mãe pede um filho, ninguém pode imaginar que esse filho não vai ser para que ela fique com ele. Nenhuma mãe pede um filho pensando que ela poderá morrer no momento do parto. Normalmente os pais pedem filhos para que eles sejam deles mesmos, os próprios pais, e não para o propósito da vontade de Deus. Quem oraria pedindo a Deus um filho para que Deus fizesse dele o que quisesse, fizesse dele a sua vontade? Na nossa condição humana e egoísta, nós pedimos os filhos para nós mesmos. Então podemos pensar: Deus atendeu a oração de Raquel? Será que a oração seria um filho para que ela não curtisse, para que ela não tivesse seu filho nos braços, para que ela não o visse crescer, para que ela não acompanhasse o seu crescimento, as suas conquistas, para ser de companhia? Mas na vontade de Deus estava a permitir que Raquel não tivesse seus filhos no braço, e ela morreu logo após o parto. Ao pedirmos filhos para Deus, devemos ter certeza, clareza que eles não são para nós. Quem tem o destino das nossas vidas nas suas mãos é o nosso Deus, o Pai todo celestial. É Ele quem determina quando os nossos filhos nascerão ou quando eles morrerão. Ou ainda se os pais estarão com eles por muito tempo ou por pouco tempo, se essa convivência vai ser longa ou vai ser curta. Talvez Raquel tenha tido Benjamim nos seus braços, talvez por alguns minutos, algumas horas, talvez nem tenha tido forças para pegá-lo. Não importa se você nasceu em situações adversas, ou se o seu nascimento trouxe sofrimento ou até a morte para outra pessoa. Ou ainda se você pôde viver a bênção de acompanhar o seu filho crescendo.
o filho que você pediu a Deus. Raquel não pôde estar com seu filho porque ela morreu, mas com certeza o seu filho foi amado, foi cuidado, produziu frutos importantes para o reino de Deus. E de alguma forma, a sua vida contribuiu para a união de sua família. E tudo aconteceu porque estava dentro do planejamento da vontade de Deus. A segunda lição: Deus usa a vida dos seus filhos para cumprir os seus propósitos. Versículo Gênesis 35, versículo 18 diz: Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. O filho que antes era tão desejado, fruto de oração, agora quando nasce recebe o nome filho da minha amargura, filho da minha tristeza, o significado de Benoni. Porém, Jacó mudou o nome do seu filho para Benjamim. Com essa mudança, Jacó declara um destino totalmente diferente para o seu filho. Ele deixa de ser o filho da amargura, filho da tristeza, e passa a ser filho da mão direita, aquele que estará com seu pai apoiando. Benjamim, ele foi a peça central na negociação entre José, o então governador do Egito, e seus irmãos. Para quê? Para apresentar a sua família, receber o seu pai e assim dar continuidade aos planos de Deus que foram declarados a Abraão. Diante do período de fome e escassez, o povo de Israel não teria condições de progredir. Eles morreriam se eles não fossem salvos por José naquele período dos 7 anos de vacas magras. Mesmo sem falar uma palavra, como já dissemos, Benjamim parecia que ele era o elo entre os irmãos. Com a convivência, os irmãos tinham uma convivência tão conturbada, mas nós vemos que Benjamim, ele não fazia parte desse mal-estar que havia entre os irmãos. Talvez ele fosse o único que não apresentasse desavenças. Não há qualquer relato que Benjamim tenha sido hostil ou hostilizado por qualquer membro de sua família, irmãos. Até os próprios meio-irmãos eram capazes de dar as suas próprias vidas ou de seus filhos em troca da garantia da vida de Benjamim. Houve uma grande sensibilização de todos em relação à proteção de Benjamim. O pai não queria correr o risco de perder o seu filho mais novo. Os irmãos, com medo que o pai morresse pelo sofrimento que viveria em perder o seu filho mais novo. E José, emocionalmente muito envolvido com Benjamim, seu irmão protegido, que queria ter a alegria de encontrar novamente. No seu nascimento, no nascimento de Benjamim, a sua mãe morreu. Mas foi na sua juventude que a vida de Benjamim foi o veículo de salvação para o seu pai, que já era idoso, para os seus irmãos e para toda uma nação. Assim, Deus permite a nossa existência para que os seus propósitos possam ser cumpridos. O propósito a gente não consegue enxergar no momento da dor, da perda, mas com certeza Deus transforma de filhos em amargura, filhos de tristeza, em filhos da mão direita, o apoio e a salvação. A terceira lição é que a origem histórica não garante a salvação, somente a graça e a misericórdia de Deus. Os textos que eu escolhi são palavras de Jacó, palavras de Moisés e palavras do apóstolo Paulo sobre Benjamim e a sua descendência. Gênesis 49, 27. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Deuteronômio 33, 12. De Benjamim disse: o amado habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Romanos 11, versículos 1, 5 e 32. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. A partir da bênção de Jacó, entendemos que a tribo de Benjamim tinha reputação de bravura e muita habilidade militar. Eram adeptos do manuseio de armas com a mão esquerda e venceram importantes batalhas. Como território, a tribo de Benjamim herdou as principais cidades: Jerusalém, Jericó, Betel, Gideão, Gibeá e Mispa. Assim podemos entender que a bênção de Moisés sobre a tribo de Benjamim, essa tribo teria a honra,
o privilégio de ter a habitação do Senhor, Jerusalém, o lugar do santuário e do trono do Senhor. E nas palavras do apóstolo Paulo, ele se apresenta como um israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ou seja, o apóstolo Paulo tem as credenciais totalmente legítimas de um israelita. Sua origem é de Benjamim, o único filho de Jacó que nasceu em Israel, os proprietários legítimos da habitação do Senhor, Jerusalém, e ainda de onde nasceu o primeiro rei do Reino Unido de Israel, o rei Saul. Porém, nem todas essas credenciais garantiram ao apóstolo Paulo a salvação. O apóstolo prega aos judeus e aos gentios, e ele quer deixar claro que a salvação não é exclusiva para os descendentes de Israel. Ele mesmo, sendo descendente de Benjamim, foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Ninguém deve se apoiar ou se garantir por ser da família A ou a família B, ou por ser o filho mais novo, ou o filho mais velho, ou o filho preferido, ou o filho preterido. A sua família pode ter conquistado muitas coisas, mas cada um de nós é responsável pela nossa própria salvação. Não fique achando que seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio são os responsáveis por ficarem orando por você, velando, cuidando de você, entregando a sua vida nas mãos de Deus. Você, enquanto isso, você vivendo uma vida de responsabilidade, brincando com as coisas de Deus. Veja, cada um é responsável pela sua própria vida. Não imputes essa responsabilidade à sua origem. Cuide cada um de si mesmo. Todos estamos debaixo do pecado e precisamos da misericórdia de Deus. E assim concluímos dizendo que, com Benjamim, aprendemos que todos nós nascemos dentro do planejamento da vontade de Deus e as nossas vidas serão usadas para que os seus propósitos sejam cumpridos. Tenhamos sido desejados ou não por nossos pais. Deus não é refém dos nossos pedidos e a vida que acontece ou que não acontece. A vida é determinada por Ele e por isso devemos sempre colocar Ele no centro da nossa vontade e dos nossos pedidos. Cada um de nós é responsável por buscar a graça e a misericórdia que está disponível a todos, não somente aos judeus, que poderiam aí pensar que podem ficar tranquilos por sua origem, e também dos não-judeus, dos gentios. Não é a nossa origem que determina se vamos ser salvos ou não. Todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, porque a salvação ela é pessoal e intransferível. Irmãos, que Deus nos ajude a vivermos debaixo do seu querer e que alcancemos a graça e a misericórdia do nosso bondoso Pai. Que Deus nos abençoe.